Tudo, quando a gente abre a mesa, a gente vai fazer a abertura da mesa, a gente vai precisar do quê? Da foto e da foto do nosso nome completo. É como eu coloquei aqui. Então, vai aonde? Vai no 9 círculos, que é a nossa mandala de proteção, que é o gráfico. Se você pensar, por que 9? 9 é o poder, né? Na numerologia é o poder. Então, nós vamos estar tendo o poder dentro da proteção. Então, eu tenho o meu nome aqui com a data de nascimento, ou eu coloco uma foto. Junto com isso daqui, eu vou colocar um gerador ou vou colocar um cristal que eu achar melhor. Um cristal que você vai estipular que é somente esse cristal que vai estar na mesa, ou então, a cada vez que você usar a mesa, você usa o cristal que a tua intuição colocar. Não precisa ser tão determinado assim. Colocando aqui, aí você vai ter que ir até o Yantra para fazer toda a mensuração da mesa, né? Pedindo para abrir a mesa. Isso sem colocar ainda o nome o testemunho, o nome da pessoa que você vai estar trabalhando. Aí você vai poder fazer as suas orações, a que você sente, a grande invocação, a oração do aposento que vocês pediram, eu coloquei, e o tubo de luz. Se vocês quiserem, se vocês acharem melhor não colocar nada disso, você pode estar colocando aquilo que você gosta. Abriu a mesa, pode ser feito o trabalho, aí a gente passa para o outro passo. Aí, deu para entender, Patrícia? A gente passa para o decádono, tá? O decádono é o nosso potencializador, ele vai trabalhar a energia do teu cliente, ele já vai estar trabalhando a energia do teu cliente, sem que você nem faça nada, mas também vai estar potencializando todo o seu trabalho. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da foto, você viu que bonitinho? Se você for fazer de um cachorrinho, você vai precisar da foto do cachorrinho, né? Então, você vai precisar de uma foto do teu cliente. Se você não tiver, você vai precisar do nome completo e a data do nascimento. Você viu que gracinha? Então, aí você vai colocar aqui. Vai lá no relógio, aí você vai trabalhar com relógio, vai no relógio perguntar se você pode estar fazendo o trabalho para a pessoa que está no decádono. Se o relógio disser sim, você pode, você vai no Yantra, no centro do Yantra, e vai lá dizer que você é a ressurreição e a vida da pessoa que está ali, né? Eu sou a ressurreição e a vida da Patrícia. Eu sou a ressurreição e a vida da Patrícia. E eu começo. Se você tiver uma outra frase ou outra oração que você queira, você também pode colocar, tá? Então, aí também vai depender daquilo que você acredita. Eu costumo usar essa frase, essa oração, né? Eu sou a ressurreição e a vida da pessoa. Agora, se você tiver uma outra, você também pode estar colocando, tá? Certo? Figura humana. Fiz lá, né? Tá lá, deu sim, eu posso fazer o trabalho. Então, eu vou na figura humana. Eu vou na figura humana e vou fazer primeiro o quê? Uma limpeza no meu cliente. Então, eu venho aqui e vou limpar o meu cliente. Vou fazer quanto? No mínimo 3, no máximo quanto houver necessidade. Então, você vem aqui e volta fazendo a mesma coisa. Eu normalmente uso o início na cor azul e depois o que eu faço? Eu vou expandir, que é como se eu estivesse fazendo raios de sol na cor dourada. Se também, de repente, você está fazendo e vem na sua mente uma outra cor, é porque o teu cliente precisa. Você muda a cor e faz a mesma coisa. Primeiro limpa a aura dele e depois você expande. Feito isso, você vai analisar os centros energéticos. Então, você vai verificar se o centro energético de base está em equilíbrio ou desequilíbrio, o umbilical, o plexo solar, o coração, a garganta, o frontal e a coroa. Aí ele está em desequilíbrio. Vamos dizer que o base está em desequilíbrio.
pegar aqui. Vamos dizer que o base está em desequilíbrio. E depois eu tenho lá o garganta em desequilíbrio. Essas bolinhas significa que eu vou colocar o quê? Um cristal. Estes cristais aqui, eles têm que estar exatamente na cor do centro energético. Esse sim, você tem que ter só para isso. Então, nessas cores, ele tem que estar lá na sua caixinha para isso. Então, você pode até antes do trabalho fazer a sintonia fina dos cristais e já deixar ele prontinho para que você possa trabalhar. Seria legal, né? Quando você tiver uma caixinha, você pode colocar. Tem gente que fala que você tem que colocar na caixinha um buraquinho para cada cristal, para que eles não se embole, né? Eu normalmente não tenho, não. A minha caixinha, vocês já viram que, por exemplo, eu coloco uma cor só. Loja de artesanato. Patrícia, você vai frequentar a loja de artesanato. Ou então, Patrícia, sabe naquelas lojas de R$ 1,99? Eu vou mostrar para você a hora que eu abrir as minhas caixinhas que eu tenho aqui. Aquelas de plástico. Então, o que que eu faço? Eu coloco os meus cristais, depois eu vou pegar aqui e mostrar a pequena e a grande, tá? Que parece aquelas caixinhas que a gente guarda anéis, guarda bijuteria. Então, essas daí não é nas lojas de artesanato, não. Você encontra naquelas de R$ 1,99, você encontra na Telha Norte, não sei se tem Telha Norte aí em Brasília. Eu falo o nome de loja que pode ser que não tenha aí, né? Materiais de construção. Então, você encontra em materiais de construção. Depois eu te mostro a caixinha que eu tenho. Aí, o que que eu faço? Eu deixo separadas 7 pedrinhas do centro energético, eu deixo separado num buraquinho só. E as outras, eu deixo azul, azul, preto, preto. Aí, eu faço uma separação. Aí, vai dar crença de cada um, tá? Eu não faço isso. Se eu tiver que ter um cristal para cada... um buraquinho para cada cristal, eu vou ter que ter uma caixa enorme, né? E assim mesmo não vai dar. Os dos chakras, normalmente eu deixo bem juntinhas. Todas elas a mesma cor, juntinhas. Eu vou te mostrar depois. Eu deixo as minhas pedrinhas mais ou menos organizadas, sabe? Porque eu vou pegando, daqui a pouco eu vejo que estão todas desorganizadas. Aí dá para você ir lavando tudo, mas aí eu te mostro, tá? Aí fez isso, você vai deixar a pedrinha aqui e vai continuar o seu trabalho. Então, você não vai perguntar quanto tempo ela vai ficar. Ela vai ficar o tempo que você está fazendo o teu trabalho, tá bom? Aí a gente parte, vamos ver para onde. Até aí tudo bem? Todo o trabalho que a gente faz, a gente vai no Yantra, né? Ou a gente envia... Ou a gente, por exemplo, vai fazer uma água imantada, você pode estar fazendo no Yantra. Aí eu vou mandar cores, eu posso estar fazendo no Yantra ou na figura. Então, eu sempre vou estar perguntando para o pêndulo aonde eu vou estar trabalhando dentro da mesa. É o que eu te falei ontem. De repente, você quer fazer perguntas com o pêndulo sobre a sua vida pessoal. Você coloca o teu nome lá no decado, no decado não, no de proteção, que é o seu gráfico de proteção. Aí você vem aqui no centro do Yantra e aí você pergunta... o que eu vou fazer vai dar certo, ou em quanto tempo eu vou conseguir não sei o quê. Aí você não vai estar abrindo todas as coisas na mesa. Você vai estar fazendo uma pergunta pessoal para você, tá? Então, aí você vai usar o Yantra para fazer isso. Aí nem é para cliente, tá? É só para você. Aí você não vai trabalhar com cliente nenhum. Se você for trabalhar com cliente, você vai ter que ter o decádomo, o nome dele no decádomo. Aí você vai poder perguntar também no centro do Yantra, fazer as perguntas do cliente no centro do Yantra. Aí você também pode, mas aí você vai ter que abrir a mesa, né? Fazer todo o trabalho e depois fazer as perguntas pessoais. Isso, quando você fizer para você, somente para você, você não precisa abrir a mesa inteira. Aí é só você. Então, aí você usa o decádono, usa o reloginho e usa o Yantra. Que aí são perguntas pessoais sua, né? Aí não precisa. Mas se você for fazer para uma outra pessoa, aí sim, aí você coloca no decádono e faz todo o processo que tem que ser feito. Deu para entender? Acrescentei mais alguma coisinha, né, Patrícia?
E depois também você vai aprender assim, vai ter coisas que você vai falar, não, né, na mesa eu poderia fazer isso. E pode fazer, tá? Porque o yantra é a sua conexão, né? Vamos dizer assim, é a sua conexão entre o telúrico e o céu, né? O divino. Relógio. O reloginho, ele vai servir para várias coisas, né? A primeira delas é: posso fazer o trabalho? Ele vai vir imediatamente, outro dia, ou então ele vai vir aqui mais tarde ou recusar. Aí, qual a causa que o meu cliente está pedindo a consulta? Energética, orgânico ou físico? Aqui no 1, você vai fazer a sintonia fina do cristal. Então, você vai pegar o cristal, vai colocar ele e vai girando o cristal até ele chegar no número 1. Chegando no número 1, você fez a sintonia fina. Quando eu entro aqui no 0, 15, 10, 15, são os minutos. Eu também gosto. Às vezes eu esqueço, né? Mas eu também gosto. A sintonia fina também. Quando você quiser um cristal seu e você quiser fazer uma sintonia fina, você não precisa abrir a mesa inteira. Você pode usar só a sintonia fina do cristal. Você vai lá e faz a sintonia fina no cristal, sem abrir o trabalho na mesa. O trabalho, assim, todo na mesa é quando você vai fazer para um cliente e você quer usar todas as ferramentas. De repente, você não quer usar todas as ferramentas. Aí você pode perguntar para o pêndulo: eu posso usar algumas ferramentas? Qual que eu posso usar? Então, ele vai definir para você quais as ferramentas que você pode usar. Ah, eu também, eu gosto. Então, aqui no 0, 5, 10, 15, 20 são os minutos que às vezes a gente coloca. Quantos minutos eu vou deixar a pedrinha? Quantos minutos? Eu normalmente pergunto lá no próprio gráfico, né? Mas no relógio é legal estar perguntando que você já vai ter a definição. Aqui 0, 2, 4, 6, quantos dias ou quantos anos, né? Aqui no 0, 5, 10, 15 seria a nossa ressonância. Então, a nossa ressonância ou então a nossa sincronicidade com o cliente, é legal a gente estar perguntando no começo do trabalho e no final. Então, qual foi a sincronia do nosso trabalho com o cliente e qual é a nossa sincronia com ele no começo do trabalho. Aqui no 5 ou no 2 aqui, também dá para perguntar se nós temos que fazer novamente o trabalho. Em quanto tempo? Em 2 dias, em 10 minutos, em meia hora. Então, aqui a gente também pode medir para ver se a gente tem que repetir o trabalho para o cliente. Certo? Que mais? Aqui, não neutro. Deixa eu apagar aqui. Então, quando aqui, ó, nesse sim ou não, se você achar difícil estar perguntando aqui embaixo, você pode perguntar aqui, ó, sim ou não, tá? E alto, normal e baixo seria os centros energéticos, né? Mas a gente já pergunta lá na figura humana. Nas cores, a gente pode estar perguntando qual é a cor que o teu cliente vibra. De repente, você não quer usar as cores onde está com a IN. Se quer usar do relógio, você pode perguntar qual qual a cor que ele vibra, qual a cor que falta para ele, ou então qual é a cor que você vai fazer da água imantada, ou qual a cor que você vai enviar para ele. Você pode estar usando do reloginho também. Aí você tem a opção ou do relógio ou da Coin. As letras é para a gente trabalhar com sistemas florais. Então, deu que eu tenho que dar um floral para ele. Qual o sistema de floral que você quer? Que você quer não, que ele deve usar? O de Bach, o de Minas, o de Saint-Germain. Então, aqui vai dar qual o sistema que nós podemos trabalhar dos florais. Ou então, você pode usar fitoterapia também, né? Qual chá que você pode estar tomando. Então, as letras, ela vai estar sendo usada para inícios de alguma coisa, né? Sem usar ela para quem é que está aqui. É Maria, é João, e aí a gente já entra em outra sintonia, que não é a sintonia no nosso trabalho, né? Até aí, tudo bem?
Dúvidas? Tudinho? Então tá bom. Os 7 raios construtores. Os 7 raios construtores, nós vamos sempre estar colocando aqui no meio e verificando qual é o raio da alma do meu cliente, qual é o raio do astral emocional, do mental, do físico e qual é a personalidade do meu cliente. Por isso que eu falo, você fez isso aqui, vai repetir o trabalho daqui 30 minutos, aqui não vai mudar nada. Então, aí você pode usar as outras ferramentas da mesa sem ser os 7 raios, tá? Então, os 7 raios, nós vamos analisar. Ele dá o quê? As ações, a energia ou a ação que o seu cliente está se comportando. Então, vamos dizer assim, é como o seu cliente está se comportando frente à vida dele, né? Aí eu vou estar repetindo para você, tá guardando, né? Vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, eu faço que nem a Ivanice, eu ainda faço até melhor do que a Ivanice. Porque você começa a se conscientizar do raio, você começa a vivenciar o raio. Aí fica mais fácil de você estar analisando. Então, o primeiro raio é da vontade e do poder, é a unicidade do propósito, né? É a visão clara, é a pessoa que não tem apego, ele trabalha muito com desapego, ele gosta de ficar sozinho. Então, é o estadista, é o líder, é o executivo. Quando essa pessoa ela trabalha com muito orgulho, né? Ela está muito desequilibrada, ela é o que? Uma pessoa ambiciosa, arrogante, controladora, materialista. Quando ela tem uma certa ternura ou então está equilibrado, ela é uma pessoa humilde, simpática, tolerante, é aquele chefe que pergunta como que você está, que se preocupa com o seu bem-estar. Agora, quando você tem aquele chefe que manda e não quer saber nem como que você tá, como você está, se você liga e fala assim, estou doente, e fala, e agora, quem que eu vou colocar no seu lugar? Ele tem o primeiro raio, mas ele trabalha com um desequilíbrio. O segundo raio é de amor e sabedoria, então é o amor divino, é a atração, é o poder de poder salvar alguém, é a intuição, é a expressão da sabedoria. Então, quem são eles? Os sábios, os professores, os médicos, os educadores, os ecologistas. Quando ele está num certo orgulho ou então é desequilibrado, ele parece, sabe aquela... Oi, Juliana. Juliana voltou. Sabe aquele animalzinho que chama ema, que coloca, né, a cabeça embaixo da terra? Então, ele faz o quê? Ele estuda, 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 estuda e não faz nada com o estudo dele. Ele coloca a cabecinha dentro da terra e continua lá esperando alguma coisa. Então, ele tem o segundo raio, mas ele está desequilibrado. Ele tem uma certa frieza e uma limitação mental. E quando ele é equilibrado, ele tem muito amor, muita compaixão, muito altruísmo. Ele repassa aquilo que ele aprendeu. No terceiro raio, ele vai ter o que? A inteligência ativa. Então, ele tem a iluminação mental, a capacidade de manifestar, a investigação científica, ele trabalha com artes, tem uma visão abstrata, é o filósofo, né, o diretor, o economista, o diplomata, o jornalista. Quando em desequilíbrio, ele é o quê? Só intelectual, detalhista e perfeccionista. Está sempre ocupado, né? Crítico exagerado. Quando ele está em equilíbrio, ele é simpático, tolerante, tem um senso comum, tenta entender o outro. No quarto raio, eu vou ter o quê? A harmonia através do conflito, que é a capacidade de penetrar nas profundezas da matéria. É a percepção do que? Da síntese da beleza. Tem um aspecto dual do desejo, né? É a expressão da divindade, do arquiteto, que faz aquelas coisas maravilhosas, aqueles prédios, né, assim, inesquecível, tipo Egito, né? A Ju hoje não está conseguindo parar, né? Aí eu venho com as modelos que dita, né? As regras de o que é um ser perfeito, né? O artista, o
o mediador, né? O intérprete e os músicos, né? Que as músicas passam para a gente, tudo aquilo que está dentro do nosso inconsciente, da nossa mais profunda, como que eu posso falar? Nosso profundo ser, né? Então o músico ele consegue passar isso. Então a gente percebe até nos gostos musicais, né? Hoje em dia que são terríveis. Nós somos tão superficiais que até as músicas são superficiais, né? São músicas sem letras, músicas sem nenhum pudor, né? Então são épocas e a gente percebe isso o que nas letras, né? Nas músicas. Teve épocas que nós tínhamos músicas que falava da história, né? Então, por exemplo, no Brasil tinha músicas lindíssimas que falava do que de uma época histórica. Então, as músicas também falam de quem nós somos, né? Que seria o quarto raio, representa nós, né? Triste isso, né, Patrícia? Porque tem umas musiquinhas que, olha, só Deus, né? E é tão assim que eles repetem 3 vezes a mesma coisa, eles repetem 3 vezes até você pegar na cabeça, né? Daqui a pouco você tá pensando na bendita música que não tem nada a ver, né? Nossa, eu acho horríveis. Aí os poetas, os escritores, né? Então, quando ele está em desequilíbrio, ele tem muito egocentrismo, falta coragem, paixão forte, extravagância. É tudo que a gente vê hoje, né? Que é o que a gente vê, nós vemos o nosso mundo em desequilíbrio, né? Quando ele está em equilíbrio, tem reverência, devoção, simpatia, amplitude mental. Então, o quarto raio é como se ele fosse o raio do coração, no centro energético. Ele vai estar equilibrando os 3 de cima com os 3 de baixo. Então, ele fica bem aqui no meio. É ele que dá o sentido dos 3 aqui, do céu, com os 3 da terra aqui. Aí ele fica bem aqui no meio. O quinto raio é o do conhecimento concreto, da ciência, né? Da emergência para dentro, de fora da forma, né? É a voz do silêncio, é a revelação do caminho. Então, é o cientista, é o matemático, é o inventor, são os médicos, curadores, são as pessoas que trazem para a gente os novos conhecimentos. Então, ele concretiza, né, com as pesquisas dele, vamos dizer assim, que o terceiro raio vai lá, pesquisa, e o quinto raio, ele acaba concretizando tudo isso. Quando ele está num desequilíbrio, eles são críticos, grosseiros, arrogantes, rígidos e preconceituosos, que é o caso do Einstein, né? Tem uma historinha do Einstein que um amigo dele vinha visitá-lo, né? E a esposa dele falou assim: Olha, Einstein, vai colocar um paletó melhor para receber seu amigo. Eu falei: Para quê? Meu amigo vem para os meus conhecimentos e não para ver o que estou vestindo. Se ele vem para isso, ele que compre um terno para mim. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa inteligentíssima, ele era uma pessoa que arrogante, né? Porque não custa nada colocar uma roupa cheirosa para atender alguém, mesmo para não atender ninguém, né? Mas ele não ligava para nada disso. Então é o que a gente encontra nos grandes cientistas, né? Você olha para eles, eles parecem relaxados. É uma maneira deles falarem que estão desapegados a tudo, mas eles não estão, né? Se ele está em equilíbrio, então é a devoção, a amplitude mental, é o amor, é a simpatia, aquele explicar, né? O sexto raio é a da devoção ou do idealismo. Supera o emocional, é o destemor, né? É a eliminação do desejo, é o desprender. Então a gente vai encontrar isso no quê? Nos missionários, nos pastores, nos servos. O equilíbrio é tudo, né? E é isso que é difícil, Patrícia. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar o equilíbrio. O que a gente vê assim é muita gente na terra e muita gente no céu. Eu, em particular, eu acho assim, se eu estou aqui na terra, eu preciso ter o discernimento de me equilibrar. Eu acredito em tudo aquilo que está além do que vejo, acredito. Mas para isso eu tenho que ter um certo equilíbrio para não ultrapassar. Porque tudo que está aqui, ele serve de aprendizado, ele tem que ser conectado para que eu aprenda alguma coisa. Então, se eu corto isso,
É como se eu não tivesse vida. E é o que a gente vê hoje em dia. As pessoas estão tão na busca daquilo que não tem, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É muito pensamento. O que eu vejo assim, parece uma fuga de si mesmo, né? Isso, a gente está aqui, é aqui que a gente está. E o que eu percebo, assim, na grande maioria do que eu convivo, do que eu vejo, é que as pessoas fazem uma fuga. É como se fugisse da própria vida. A minha vida não está boa, então eu vou por aqui, encontro aqui e é aqui que eu vou ficar. Então, isso que não tem que acontecer. Então, teria que acontecer esse equilíbrio. Eu estou na vida, eu acredito nessa outra parte e eu junto essas duas para que eu me reencontre. Como diz o. Vou colocar um outro livrinho lá para você, Patrícia. É A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky. Então, é fininho, é muito legal. Então, ela diz assim que só no silêncio a gente encontra tudo isso, né? Para que a gente encontre o nosso guru, para que a gente encontre nós mesmos, é no silêncio. Então, esse silêncio não é o silêncio que, eu vou ficar meditando, então vou ficar fazendo mantras. Não, é parar. Simplesmente parar e reconhecer isso, esse equilíbrio. Então, esse a Helena Blavatsky, ela é a da psicologia esotérica e é a mãe da Fraternidade Branca, que você já deve ter ouvido aí muito, né? Então, é ela que inicia. Então, e é ela que inicia. Então, o livrinho dela, A Voz do Silêncio, é muito interessante. Ele é fininho. Olha, de todos que eu já coloquei, esse é bem fininho. Então, eu vou. Mas não é uma leitura, isso, Sociedade Teosófica. Só que não é uma. Ela colocou em forma de poemas, né? Eu achei gostosinho de ler, mas não é uma leitura. Como que eu posso te falar assim? Muito fácil. É até uma leitura que você tem que ler e refletir aquilo que ela está colocando. Mas eu achei interessante. Eu vou escanear para você e vou colocar lá no espaço aluno. Eu acho interessante conhecer essas partes, para a gente ver que tudo que a gente tem, ela vem de algum lugar, né? Ela veio de algum lugar e ela está sendo posta novamente para nós. De uma maneira porque a gente conheça isso de uma maneira diferente, né? Então, por isso que eu falo, eu gosto de estar no equilíbrio, sabe, Paty? Aí, se o sexto raio tiver em desequilíbrio, ele é uma pessoa egoísta, uma pessoa ciumenta, fanática, dependente, excessivo do outro, que é aquilo, né? Que eu sempre falo. Você faz dessa forma e dessa forma tem que ser. Ah, mas por que isso? Sem questionamento. Siga o que eu estou falando. Então, isso é um sexto raio que não questiona. E a gente tem que questionar, sim. Por quê? Da onde vem? Por que vem? Onde? Nada. A gente reinventa, né? Nada aparece do acaso. Ele está sempre sendo o quê? Reinventado. Então, é um auto-engano, as conclusões rápidas. Se ele tiver em equilíbrio, ele vai estar o quê? Com autossacrifício, com devoção, com serenidade, com equilíbrio. No sétimo raio, é a ordem ritual, é a capacidade de criar, vivenciar, é a cortesia, é o cooperar. Então, aí a gente encontra o quê? Os alquimistas. Os alquimistas, por exemplo, a gente não teria os remédios que nós temos hoje se não fossem os alquimistas. Aí os médicos dizem que não, isso é ciência, a química, mas tudo que nós temos de ciência, química, farmácia, ele foi feito um dia primeiro pelos alquimistas, para depois estar chegando aonde nós estamos hoje. E eles negam essa parte dos alquimistas, né? Então, o mago, o mestre de cerimônia, o político, o produtor, os juízes. Então, se ele está em desequilíbrio, eles vão ser formais, têm opiniões superficiais. Quando eles estão em equilíbrios, eles são perceptivos, humilde e têm muita suavidade. Porque o sétimo raio, ele vai concretizar tudo isso. Nós precisamos do quê? Dos rituais, nós precisamos da ordem, né? Da organização. Então, o sétimo raio, ele vem fazendo isso, ele vem organizando e colocando ordem em tudo que nós vemos. Tá entendendo melhor os raios agora? Sétimo,
esse símbolo, ele chama suástica. A suástica, no hinduísmo, significa boa sorte. Então, ele era usado exatamente na época da Blavatsky como boa sorte. Ele era usado na Índia, nas portas. Ele era, né, usado nas portas. Ele é usado nas janelas, porque ele significa exatamente boa sorte. Quando no Reiki, eu acho que no Magnifique Reiki, você usa para meditação. O budismo usa muito a suástica para meditação. É um símbolo de meditação também. Quando, na época de Hitler, ele usou a suástica de maneira errada. Ele usou ela de uma maneira contrária. Então, da maneira que está aqui, você põe ela ao contrário. Este é o símbolo do nazismo, que é de Hitler. E esse símbolo é que ele colocou, vamos dizer assim, de uma maneira errônea, né? Ele utilizou de um símbolo de uma maneira errônea. Aqui no Brasil se usa com muito cuidado esse símbolo, porque dá a entender que é a suástica do nazismo, e não é. Este é da Índia e é boa sorte. Então há uma diferença muito grande do símbolo. Era isso que você queria saber? Então, se você verificar, ele é ao contrário. Mas mesmo o budismo ele usa os dois símbolos para meditação, né? Mas ele deve ser usado com muito cuidado. Por exemplo, em propagandas, esses negócios no Brasil não pode ser usado, não. Mas é até bom você falar, porque assim a gente explica, porque às vezes as pessoas ficam meio que receosas, né? Aí, quando você for analisar os sete raios, nós vamos ter que lembrar assim: você vai olhar lá e de repente você só encontra números pares. Você já sabe que você está analisando alguém que é emocional, emotivo a extremo. Então, se o que você falar, essa pessoa vai ficar ressentida, vai ficar magoada, vai ficar pensando meses. Então, às vezes, aí você vai ter que tomar cuidado no que você vai passar para que ela não se fira. Por quê? Porque ela é uma pessoa emocional demais. Quando tiver, o ideal é que nós misturemos, né, os números pares com os números ímpares, para que dê o equilíbrio. Mas às vezes nós vamos encontrar mais um mais do que o outro. Quando você tem números ímpares, você vai ver que a pessoa é o quê? Mais racional, mais materialista. Ela nem acredita naquilo que você está fazendo. Ela está fazendo por uma curiosidade qualquer. Então, é uma pessoa que gosta, assim, ela tem muito energia, né? Uma pessoa que age com muito poder e que não acredita em nada. Ela acredita no que ela vê e ponto, mais nada. Então aí você já sabe que essa pessoa vai te dar um pouquinho mais de problema e que você às vezes vai ter que repetir trabalho seu por mais vezes, porque ela vai questionar aquilo que está sendo feito. O raio da personalidade indica o que? A ocupação externa do indivíduo, a carreira, a aparência, a tendência da vida, o objetivo e o propósito, que é onde a gente consegue ver aonde ele está trabalhando ou não na própria vida dele. O raio da alma indica a qualidade básica e o método da realização do indivíduo. Aí você vai anotar e eu passo o PPT para você, Patrícia. Eu passo até mais completo, se quiser. Eu passei hoje eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo colocar no espaço aluno. Aí o que eu tenho feito? Eu tenho passado para vocês por e-mail. Eu passei da radiestesia de ontem. Passei o 5 e o 6. Aí eu passo para você até com as explicações lá dos sete raios também. Ah, então, aí eu passo depois. Aí você guarda. Quem é mais fácil de você tá observando. Você quer que eu passo ou quer anotar assim mesmo? Se quiser, eu espero. Não tem importância nenhuma.
Deu para entender? Então, o raio da alma indica como que ele realiza tudo, todas as ações dos raios. É como ele se vê na própria vida, né? Que bom que eu estou cessando suas dúvidas. Fico feliz, Patrícia. A gente vai sempre verificar no yantra. Então, a gente sempre vai assim, verificar no yantra se ele está equilibrado, desequilibrado, ativo ou passivo. Lembra que você falou o que é ativo e o que é passivo? Dos outros. Agora você formula a pergunta de novo. Então, o emocional, ele vai fazer o quê? Ele vai dar a personalidade da pessoa. Então, como que ela utiliza o emocional dela? Como ela vai... Aqui, ó, no astral... Aqui, eu coloquei errado. Aqui é mental. No astral é o emocional. Então, como que a pessoa é? Então, se eu tenho vários números pares, eu já sei que no emocional... Tá errado aqui, ó. No emocional, a pessoa já é emotiva. Se eu vier aqui para o mental, eu vou saber como que ela age mentalmente, como ela pensa, né? Como que ela resolve os problemas dela. Então, o número que dá aqui, eu também já vou saber, por exemplo, se der um número par, eu vou saber que ela age mentalmente, emocionalmente, ela não usa a razão. Se der um número ímpar, eu sei que ela age com a razão e não com a emoção. Então, o número que der aqui, seja ele par ou ímpar, também vai me indicar como a pessoa age na vida dela, como ela pensa, né? Quando eu estou aqui no físico, é a mesma coisa. Eu vou estar vendo como que ela age, se ela age mais racional ou se ela age mais emotiva. E aí você vê pelo número do par ou ímpar. Aí você pode estar analisando por aí também. E, evidentemente, o número que der aqui é o que você também vai estar compondo o que você está falando. Deu para entender? Ok? Tá. Aí, o que você vai no yantra? Você vai olhar se ele está equilibrado ou desequilibrado. Se essa palavra para você é melhor para entender, você pode perguntar assim. Se você achar melhor perguntar ativo ou passivo, você também pode perguntar. Se ele estiver equilibrado, ótimo. Se ele estiver desequilibrado, é onde a pessoa ou nós vamos estar equilibrando para que a pessoa possa estar clareando todo o processo dela, equilibrando para ela estar modificando o quê? As ações dela perante a vida dela ou dos acontecimentos. Para fazer análise, sempre faz as bolinhas, porque te dá uma visão melhor, apesar de ter colocado errado aqui, depois eu corrijo. Então, aí você já sabe que aqui é mental. Então, isso dá uma visão legal para você estar olhando se é emocional, se é racional, aonde ela trabalha mais um do que o outro. Então, quando você começa a analisar os raios, Patrícia, cada hora você vai ver que tem alguma coisa que você pode estar analisando, que pode ser que eu nem tenha falado nada, mas aí você vai pegando, você vai conhecendo, aí você vai formando o que? A sua interpretação. Raios, tudo bem? Posso passar? Mandalas. A mandala é o que? A representação do inconsciente, ou então o si mesmo, o self, né? Aqui o que a gente verifica no cliente? A gente busca o que o cliente veio fazer com nós. Então, o que o cliente não verbaliza na hora que ele fala? O que traz para ele o grande problema dele? Aonde ele não está conseguindo ver e que ele não está prosperando. Então, é aqui na mandala que nós vamos estar olhando qual é o inconsciente do teu cliente. Aí também, para que você guarde, eu vou estar falando algumas coisas, tá? De maneira diferente, às vezes mais resumida ou não, para que você também comece a se conscientizar. Então, quando eu pego a primeira mandala, que é essa daqui, aqui eu vou ter que estar te mostrando para você ver, é o vazio. Então, o vazio são as primeiras lembranças, né?
Quando o teu cliente estiver equilibrado aqui, você vai ver que ele é um cliente disciplinado, paciente. Quando ele estiver desequilibrado, você vai ver que ele é um cliente egoísta, ele é um cliente autoritário, já agressivo na maneira dele falar. Então aí você já está vendo onde está o desequilíbrio dele, tá? Quando eu chegar no 2, na bem-aventurança é a união dos movimentos, são as escolhas. Se o seu cliente estiver equilibrado, ele está compreensivo quanto à escolha. Também tem o e-book também traz lá o equilibrado e desequilibrado. Então, quando você lê lá no e-book, por isso que eu coloquei agora aqui, também para você ver que quando você viu o caminho do seu cliente, você está fazendo uma análise. Então, você vai estar olhando se ele está equilibrado ou desequilibrado. Se ele estiver equilibrado, ele está nesse caminho, mas ele está sabendo percorrer o caminho. Se ele estiver desequilibrado, ele não está sabendo percorrer o caminho. Ele está tendo dificuldades para chegar onde ele quer. Porque não é só escolher com pêndulo, né, Patrícia? É toda uma análise, né? Então aí você tem que parar para poder estar vendo. Isso que é o negócio, né? A minha mesa faz com que você pare para pensar, né? Não é técnica, é mais assim, olha, a tua interpretação é importante, a maneira que você olha é importante. Então, no final, quem faz toda a interpretação, na verdade, é você. Então, eu dou os primeiros passos e depois isso você que vai olhando. Então, na segunda mandala, é a bem-aventurança, é a união dos movimentos. Então, são as escolhas. Se tiver equilibrado, o teu cliente está como? Compreensivo, carinhoso, aceita o que está vendo. Se ele estiver desequilibrado, ele está com o quê? Excesso de confiança, então ele está arrogante. Ele tem muita superficialidade, então é aquela pessoa que você olha, o sapato combina com, vamos dizer, com tudo que a pessoa tá, isso no caso da mulher, né? O brinco tem que ser um brinco que te chame a atenção, toda maquiada, a roupa tem que ser muito cara. Então, por quê? Porque ela mostra o que é só a superficialidade. Então, mostra para as pessoas a máscara da elegância. E, na verdade, ela vai o quê? Ela é tímida, ela tem medo. Então, ela se esconde atrás de tudo aquilo que ela reflete. Essa seria a segunda mandala. A terceira mandala seria a da experiência pré-natal. Seria o que? A separação do vínculo, a liberdade e o poder. Então, em equilíbrio, a pessoa não tem apego com nada, é sociável, é expansivo, é criativo, comunicativo. Se tiver em desequilíbrio, é aquela pessoa exibicionista. É aquela pessoa que mostra tudo que faz, aí coloca, ó, o meu é melhor que o seu, comprei o carro do ano, esse é melhor, o teu é uma porcaria. Então ele tem que estar o quê? Na mídia, né? São os face. Você tá aí, Patrícia? Caiu. Dá uma mexidinha no mouse aí para saber que você tá aí. Tá, então tá. Então são os faces da vida, né? O face é todo mundo feliz. Então o terceiro em desequilíbrio é o Facebook, onde todos são felizes, todo mundo é lindo e maravilhoso, né? Aí também é o fofoqueiro, que eu sou melhor do que o outro. Você viu o que ela fez? Você viu o que ele fez? Ah, não, não é possível. Então ele está sempre fofocando, usa mentira, está sempre em conflito e acaba sempre sozinho. Aqui, a 4. A 4 é o início, seria as múltiplas escolhas, né? A convicção de ser único. Em equilíbrio, a pessoa está estável, tem firmeza, tem segurança, tem responsabilidade, disciplina, realiza as próprias coisas. Em desequilíbrio, ela vai ser rígida, tem um certo conformismo. Ai, se Deus quer assim, que assim seja, né? Então sempre tem uma desculpa, ah, não vou fazer, Deus quis isso. Então tá sempre se conformando com algo que ela não está conformada. Tem uma certa avareza, então é uma pessoa que fecha a mão para tudo, vai guardar para um dia colocar dentro do caixão, né? Porque não vai levar.
tem apego ao passado. Então, eu não vou sair dessa casa porque meus pais moraram, minha avó morou aqui, minha tia, minha não sei o quê. Então, é uma pessoa que não tem crescimento. Ela se apega ao passado e fica vivendo o que estava ontem e não o que está hoje. Na quinta. Na quinta é o alvo. O alvo é as mudanças radicais, né? A experiência desagradável e necessária. Então é assim, é aquela do sofrimento, né? Ai, estão olhando para mim. Ai, não vou fazer isso, ó, tá olhando para mim. A pessoa nem tá olhando para ela, né? E tá achando que o centro da atenção é ela. E em equilíbrio é uma pessoa entusiasmada, tem espírito empreendedor, é versátil, curiosa. Mas em desequilíbrio é irresponsável, destrutiva, infiel, inquieta e ansiosa demais. E orgulhosa, né? No sexto, é a luta contra o dragão. São os pais arquétipos, né? O que seriam os pais arquétipos? São as nossas crenças, são as nossas raízes. É quando a gente quer o quê? Tentar desprender daquilo que os nossos pais colocaram como real. Então, é a separação da nossa consciência, é a nossa consciência individual. Meus pais me deram isso, mas eu quero de outra forma. Então, é a briga consigo mesmo para estar encontrando um novo caminho. Quando está em equilíbrio, a pessoa tem o quê? Um espírito conciliador, é generosa, tem idealismo, é preocupada com o lar, com a comunidade, com o companheiro. É a chave da harmonia. Em desequilíbrio, é acomodada, é vítima, é insegura e tem um excesso de cobrança assim maravilhoso, com tudo, com todos, até consigo mesmo. Aí eu venho aqui para o sétimo. O sétimo é chamado de quadratura do círculo, que seria o amadurecimento, a autonomia, a capacidade de aprendizado, o planejamento. E em equilíbrio seria o quê? A sabedoria, a tranquilidade, o poder de análise e o autoconhecimento. E a fé incondicional. Em desequilíbrio seria o desligamento, a melancolia e a falta de objetivo. Aí eu venho para o oitavo. O oitavo é o ego em ação. É o período que age com eficiência. Claro, reconhecimento do quem? De si mesmo ou do self. Em equilíbrio é o poder, a eficiência, o sucesso, a perspicácia e o desapego. E no desequilíbrio é a ambição excessiva, é a sede de poder, é o materialismo desenfreado, a arrogância e a desonestidade. Tá dando para entender, Patrícia? O 9 é a cristalização. Reflete aqui a conclusão de importantes esforços criativos. Seria a sensação de satisfação. Ao mesmo tempo que você cristaliza aquilo tudo, você se sente satisfeito. Quando ele está em equilíbrio, é o amor universal, é a paciência, a tolerância, a compaixão. Mas em desequilíbrio seria o quê? O fracasso, o fanatismo, a decepção. A 10 seria chamado de portais da morte, seria o renascimento, a crise de meia-idade. Então, seria o sentimento da perda, do desamparo, da reavaliação da vida. Em equilíbrio, seria a redenção, as boas colheitas, a oportunidade de sucesso, a criatividade e as mudanças. E em desequilíbrio, seria a inconstância, a diversidade, o egoísmo, a inveja, a incapacidade de aprender com os próprios erros. Por isso, a cristalização, né? Aí eu entro na fragmentação, que é o período do quê? De medo, confusão, perda de significado, desorientação. É o mundo desintegrado. Então, em equilíbrio seria o idealismo, a intuição, o misticismo. Toda ação tem uma reação. E em desequilíbrio seria o fanatismo, a desorientação, a desonestidade e a preguiça. E o 12
seria o êxtase, né? É quando você chegou ao final de uma fase. É quando você tem um retorno ao lar. Seria a junção de tudo que você fez, da seu aprendizado, para que você recomece tudo de novo. Então, quando está em equilíbrio, você sente tudo isso. Então, você tem uma adaptação, tem o desapego, aprendeu tudo que veio atrás do êxtase, tem a percepção e um altruísmo. Quando em desequilíbrio, você simplesmente se perde, falta praticidade, tem um excesso de confiança, você tem uma impotência perante o mundo e se sente fraca para começar tudo de novo. Então, aqui você vai ter o quê? O perfil do seu cliente, né? Você vai ver como o seu cliente está agindo ou como ele está se manifestando também, mas o quê? No caminho dele, não como temperamento, mas como caminho. Então, seria aí o perfil. Entendeu melhor as mandalas também agora, Patrícia? Ficou mais claro? É tudo interpretação, né? Aí a gente vai para os equilíbrios. A gente começa o equilíbrio com a água imantada ou com a cromoterapia. Aí o que acontece? O que a gente faz? A gente vai estar perguntando aqui se vai fazer uma água imantada. Patrícia, não acaba ficando teórico, porque é interpretação, né? Você tem que praticar. É o que eu te falei, você tem que, infelizmente, você tem que ler, tem que entender que é o que a gente está fazendo, né? De várias maneiras, de um monte de jeito, para poder pegar tudo isso, para na hora de você olhar, você falar assim, não, mas isso é isso, isso pode ser aquilo outro. Ter essa segurança da interpretação, né? Não é tão difícil assim, Patrícia. Você acha? Você acha muito difícil fazer isso, Paty? Não, não é difícil. É uma questão só de sentar, né? É focar no que você está fazendo para poder interpretar, que é uma coisa gostosa. Porque você pode ter certeza, o seu cliente vai sair dali contente com o que ele está ouvindo. E você também, porque você vai ter a segurança de falar, olha, as mudanças são necessárias e quando feita, com certeza, todo o caminho da pessoa vai melhorar. E aí tem aquele gostinho maravilhoso de quê? De que o outro fez por si mesmo. Quem é o mérito? É da própria pessoa. Não é legal? Então aí você para refletir, você para e fala assim, nossa, é isso aí. Então onde que eu posso melhorar tudo isso? Porque às vezes falta a gente saber onde começar. Então quando alguém chega pra gente e fala, a gente fala, nossa, é por aí que eu tenho que começar. Então no equilíbrio, água imantada, vai ser perguntado aqui na Coin, né? Se der água imantada, você vai perguntar lá no Yantra se ela é por oração ou se ela é colorida. Se for colorida, você vai estar perguntando qual a cor que você vai usar. Aí você vem aqui. Ah, não deu água imantada, deu que eu tenho que enviar a cor. Então, você vai pegar e verificar qual é a cor que você tem que enviar. Você pode enviar pelo yantra ou pela figura humana. Aí, você vai usar o quê? O bastão. Você vai fazer igualzinho a gente faz lá a limpeza, só que em vez de você fazer limpando, você vai estar enviando, por exemplo, a cor lilás em todas as suas oitavas, que significa as notas musicais, né? Em todas as suas oitavas. Tá, volto. Aonde você quer que eu volte? Aonde você parou? Vai. Para na escolha da água ou do bastão? Começa tudo de novo? Tá, então vou começar de novo. Você vem aqui pro equilíbrio.
Aí você pergunta, água imantada? Deu água imantada. Aí você vai lá no Yantra e você vai perguntar no Yantra, água com oração? Ah, deu oração. Então, você vai pegar a oração, você pode só imantar com as orações que nós temos. Aí, ou você vem aqui, não deu que era com oração, colorida. Aí, você vai vir aqui e perguntar qual a cor que você vai usar para imantar a água. Ah, deu aí a lilás. Aí, você pode colocar o celofane, né, embaixo da aguinha, do copo de água, no Yantra ou também na Kuan-Yin. Você pode perguntar, imanto a água aqui ou imanto no Yantra? A Vão deu no Yantra. Você vai lá, coloca o celofane e o copinho de água. Esse se não for colorido. Se você tiver aquelas garrafinhas coloridas, você pode colocar a própria garrafinha colorida. Imantar. Aí você imanta com a oração, dizendo a cor que você está imantando. Então, você faz toda a oração, aí você vai falar que essa água, na cor tal, leve todas as energias boas, tudo aquilo que a pessoa esteja precisando. Até aí, tudo bem, Patrícia? Certo. Ah, não deu água, mas deu para que eu envie a cor para a pessoa. Então, enviar a cor, você vai fazer com bastão. Então, você vai lá no bastão. Lembra que a gente faz a limpeza aqui, assim, certo? Então, aí você não vai fazer limpeza, você vai enviar, você vai fazer isso, enviar toda a cor nas suas oitavas da lilás para a pessoa, para fulano de tal, para que limpe, reenergize. Aí você usa as palavras que você achar melhor para estar enviando toda a cor necessária que a pessoa está precisando. Isso com bastão, tá? Você vai e volta. Então, você vem e depois você volta. Deu para entender? Tudo bem? Menos informação? Tá. Reiki. Vamos falar de Reiki, certo? O Reiki. Então, aqui tem os desenhos, fica mais fácil, né? Então, aqui a gente vai ver se vou enviar Reiki ou não. Se der enviar Reiki ou oração, você vai perguntar se vai enviar por aqui, pela Trindade, se você vai enviar pelo Yantra, ou você vai enviar aqui pela figura humana. Você pode enviar uma das três, tá? Se você for enviar tanto aqui ou aqui, você vai girar o pêndulo. É a única vez que a gente gira o pêndulo. Então, a gente vai estar girando o pêndulo, enviando a oração. Então, você vai fazer a sua oração e enviar. Se você tivesse Reiki, você iria fazer os símbolos do Reiki. Aí seria interessante fazer na própria figura humana os símbolos do Reiki, que é o Honsha Shonei, né, o Chokurei e o Serreri, ou Serreri Chokurei. Aí você estaria fazendo os símbolos na figura humana. Como você só tem as orações, você faz enviando com o pêndulo. Deu para entender? Os gráficos. Os gráficos, eles são emissores, né? São equilibradores. A gente vai estar colocando aqui no centro, verificando qual gráfico o que o cliente necessita para equilíbrio. Quando pedido, nós vamos colocar uma pedrinha. Vai colocar a pedrinha aqui na cor que você intuir, na cor que você achar necessária. Perguntar quanto tempo ele vai ficar. Se disser que ele tem que sair da mesa, você vai tirar da mesa, colocar no gráfico à parte, verificar quanto tempo você vai deixar, dia, horário e hora, e o trabalho aqui ele vai continuar normalmente, fechando o trabalho aqui, tá? Você só vai tirar ele daqui. Pode ser que às vezes dê mais de um gráfico, você pode colocar mais de um gráfico e as pedrinhas para ser equilibrado. Os dois círculos que tem aqui são círculos que você vai utilizar para colocar suas ferramentas, aquilo que você trabalha. Então, você pode até dividir o teu círculo em 4 aqui, ó. Fazer isso daqui.
mentalmente, né? E dividir para saber quais ferramentas que você coloca. Então, você pode colocar até 8 ferramentas. Aqui são os cristais, né? Caso você ainda tenha dúvidas qual cristal que você deve escolher, você pode vir aqui e perguntar no pêndulo qual seria o melhor cristal, qual a cor do melhor cristal que você poderia usar. Então, isso daqui seria só para ajudar você. Normalmente, eu gosto de usar o cristal como intuição e não como escolha, né? Fechamento da mesa. Feito tudo isso, né? Feito tudo o trabalho, você volta para a mesa, volta para a mesa não, você volta para a figura humana para saber, para tirar os cristais do centro energético, fazer uma nova limpeza no seu cliente, na cor azul, finalizando com a cor rosa. Se você perceber, nós vamos estar usando a chamatrina, que seria o azul, o amarelo ou dourado e o cor-de-rosa. Então, na verdade, quando você já está limpando o seu cliente, você está tirando todos os medos do teu cliente, você está protegendo ele com a trindade, então você já está fazendo toda a proteção dele, então você já está ali jogando a chamatrina nele. Então, você fecha lá com azul e com rosa, né? Você fecha com, limpa com azul, expande com rosa, retira as pedrinhas do centro energético, vai até o relógio, pergunta quanto de sincronicidade o seu trabalho teve com o seu cliente, pergunta no relógio se deve ser repetido, quanto tempo deve esperar para você repetir o trabalho. Aí você vai para o centro da mesa, para o yantra. No yantra, você vai entregar o trabalho. Aí você vai primeiro entregar o trabalho referente ao teu cliente, né? Normalmente eu costumo falar está feito, está magnificado, está selado. Você usa aí as orações suas, o que você acha de mais de melhor, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo que te intui. Aí você primeiro fecha com o teu cliente. Fechou o seu cliente, tirou o nominho dele, rasgou, queimou, jogou fora. Acabou. Aí você fecha o trabalho da mesa, que aí você agradece, faz todo o seu agradecimento pelo trabalho e tira o seu nome também da mesa e da sua pedrinha, tá? Aí também joga, se você escreveu o seu nome, você joga fora. Se você colocou só a foto, você guarda ela. Aí encerrou o trabalho da mesa. Mais alguma dúvida? Deu para entender tudo? Eu vou abrir para te mostrar. Eu hoje, Paty, eu não vou fazer o trabalho na mesa não, tá? Que eu ainda não tô muito boazinha, não. Então, eu acho melhor não abusar da boa vontade, sabe? Mas eu vou te mostrar as coisas que eu te falei. Peraí. Não adianta querer fazer uma coisa e depois ficar ruinzinha, né? Então, eu vou deixar um pouquinho mais calma. Deixa eu tirar aqui. Aí, na semana que vem, a gente começa a mesa desde o começo. A caixinha que eu te falo é essa daqui, tá vendo? Ó? Aí, você abre, ela tem... Essa é a pequenininha, que é a divisãozinha. Aí, a grande... Tá, pode ir perguntando, tá? Peraí, só te mostrar a caixa. A grande é essas daqui, tá vendo? Aqueles materiais de construção, normalmente a gente compra... Falo. Eu já mostro até na mesa, tá? Então, ó. Você compra em materiais de construção, naquelas lojas onde você compra cortina, esses negócios todo, né? Então, aí você põe as suas pedrinhas, os seus coisinhas. Tá? Então, isso daqui é fácil. Você compra ou você guarda bijuteria, prego. Então, tem esse aqui mais fácil de você achar. E eu gosto dessas caixinhas. Eu tenho bastante caixinhas dessa daqui, eu gosto. Então, essas daqui fica mais fácil. Aí, as outras é mais complicado, é madeira. Quer ver a de madeirinha que eu tenho? Essa já veio com uns negocinhos, ó, como ela é bonitinha. Ela já veio com
com as pedrinhas. Tá faltando uma porque ela deve estar em algum gráfico. Então, esses do celofane, ele veio junto com o cromático. Mas ele é fácil de fazer. É só você, ó, tá vendo? É um papel colado. Se você comprar celofane comum, cortar que é redondinho, até sulfite, você pode fazer isso. Esse aqui é bem facinho de fazer. É só comprar o celofane nas cores, quer ver, ó? Até abrir para você ver, tá vendo, ó? É colado, ó. Eu nunca sei se você tá vendo ou não. Deu para ver? Aí você faz. Você corta ele redondinho, coloca a cartolina. Isso aqui é cartolina. É cartolina com celofane. Celofane é. O que que é? Acho que custa aqui 5 centavos. Você compra um de cada cor enorme, né? O acabamento. Então, o acabamento, ó. É só você comprar a cartolina branca. Aí você corta ele redondinho, com um buraco e cola. É que você não gosta de artesanato, né, Patrícia? É tudo trabalho. Pois é. Eu gosto. Então, tudo que eu faço, mas isso é fácil de fazer. Quando a gente tem afinidade, né? Quando a gente gosta. Ou então você pede para alguém fazer para você. Sempre tem alguém na família que gosta de fazer isso. Fala, tava precisando de uns negocinhos redondinhos. Aí é só fazer isso aqui, ó. Aí dá para você usar nos copos. Não é tão difícil. Fechamento. Vamos lá. Fechamento. Vamos dizer aqui, Paty. Você tem aqui o seu cliente e você tem aqui você, certo? Você vai ter que vir aqui no meio. O primeiro, você vai ter que entregar o teu trabalho do teu cliente. Então, você vai agradecer, né, o teu cliente por ter deixado entrar na alma dele. Aí você vai, está feito, está selado, está magnificado, está feito, está selado 3 vezes, tá? Magnificado. Fechou aqui. Fechou o teu cliente aqui. O pêndulo não vai mexer, tá? Você vai tirar daqui e jogar fora. Aí você vem aqui de novo, aí você vai fechar o trabalho da mesa. Então, eu agradeço aos meus mentores, guias espirituais, como fala? Arcanjos, querubins. Aí você vai falando o que você achar melhor, tirou, agradeceu, está feito, tal. Aí você vai tirar o seu daqui e tirar os 2. Aí você fechou o seu trabalho. Sempre. Mas ele precisou ficar no gráfico. Ele vai ficar no gráfico à parte, mas aqui ele vai ter que fechar. Então, o seu trabalho sempre tem que estar fechado. Porque senão você está em contato com todo o trabalho que está aqui. Deu para entender? Agora, olhando as imagens, dá para entender melhor, Patrícia? As mandalas ficaram claras agora também. Tem que fazer a interpretação, vai estar aqui, e nos raios e na mandala. O equilíbrio vai estar aqui. Mas aí chegou aqui, você ainda queria perguntar mais algumas coisas do teu cliente. Algo particular. Então, aí você pode perguntar assim, você pode vir aqui fazer perguntas do teu cliente pessoal. Meu cliente, ele queria saber não sei o quê. Aí você pergunta pro pêndulo aqui, tá? Aí você vai estar questionando o pessoal no Yantra. Aí as perguntas aí depende do que você quer. Sempre lembrando, perguntas objetivas. Não é? Disse, eu acho que era só por hoje. Não vou fazer não, porque aí na semana que vem eu já tô melhorzinha, com certeza. Aí a gente faz o começo, aí a semana que vem verifica se tem mais alguma dúvida, se não ficou alguma coisa clara. Aí a gente abre a mesa desde o começo, aí a gente aproveita para fazer bastante as explicações do raios construtores que você falou que não tinha entendido. Aí eu pego as mandalas também e faço como eu falei agora. É equilibrado? Não, desequilibrado, que é para você entender também. Que às vezes eu faço a minha leitura, né? Imagina, não tem nada.